Abstração, encapsulamento, polimorfismo, herança. Nesse vídeo eu vou te ensinar o básico sobre orientação a objetos de forma simples, prática e visual. Então fica ligado porque esse é o primeiro passo para você dominar padrões de projeto. Fala galera, aqui é o Gertel, você está no Arquiteto das Galáxias, o canal que veio para descomplicar arquitetura e desenvolvimento de software. E hoje a gente vai fazer uma introdução à orientação a objetos. Eu vou tirar todas as suas dúvidas a respeito desse tópico e vou te ensinar a base necessária para você conseguir dar continuidade nessa série e entender tudo que vai vir adiante. A programação orientada a objetos é um paradigma baseado no conceito de envolver pedaços de dados e comportamentos relacionados a esses dados em uma coleção que são chamadas de objetos e que são, por sua vez, construídas a partir de planos de construção, que são definidos por um programador chamado de classes. Eu vou te explicar os conceitos de orientação a objetos usando vários exemplos com gatos, cachorros e plantas, coisas que são bem concretas e vão simplificar o teu aprendizado. Esse aqui é um diagrama de UML, tá? Um diagrama de classe. O UML é a sigla do inglês Unified Modeling Language e significa linguagem de modelagem unificada. Nessa série você vai ver muitos desses diagramas e se você não conhece o UML não tem problema, não se preocupe porque você vai aprender também a utilizar conforme a gente for evoluindo. Digamos que você tem um gato que chama Tom. O Tom é um objeto, uma instância da classe gato. Cada gato ele tem uma porção de atributos que são padrão, como por exemplo o nome, o gênero, a idade, o peso, etc. Esses atributos são chamados de campos dentro de uma classe. Todos os gatos eles se comportam de forma semelhante. Eles respiram, comem, correm, dormem e miam. Esses são conhecidos como métodos dentro de uma classe. Coletivamente, os campos e os métodos eles podem ser referenciados como membros de suas classes. Os dados armazenados dentro dos campos de um objeto eles são referenciados como estados e todos os métodos de um determinado objeto eles definem o seu comportamento. Então imagine que a Nina, por exemplo, a gata do seu amigo, ela também é uma instância da classe gato. Ela tem o mesmo conjunto de atributos que o Tom. A diferença está nos valores desses atributos. O gênero é fêmea, ela tem uma cor diferente e pesa menos do que o Tom. Então imagine que uma classe é como uma planta de construção que define a estrutura para os objetos que vão ser criados a partir delas, que por sua vez são chamados de instâncias concretas daquela classe em questão. Tudo é uma beleza quando a gente trata apenas uma classe, é tudo muito fácil. Naturalmente, um programa real ele contém muito mais do que apenas uma simples classe. Algumas dessas classes elas podem ser organizadas em hierarquias de classe. Vamos descobrir o que significa isso. Digamos que o seu outro vizinho tem um cachorro chamado Fido. Acontece que os cachorros e os gatos eles têm muita coisa em comum. O nome, o gênero, a idade e cor, por exemplo, são atributos de ambos, tanto os cães quanto os gatos. Os cães eles podem respirar, dormir e correr, da mesma forma que os gatos. Então, imagine o seguinte: parece nesse caso que a gente pode definir uma classe mais abstrata chamada animal, e essa classe ela listaria todos os atributos e comportamentos que são comuns entre os cães e os gatos. Uma classe mãe, como a que definimos agora, é chamada de superclasse. As filhas são as subclasses. As subclasses elas herdam o estado e o comportamento da classe mãe, definindo apenas os atributos e comportamentos que diferem. Portanto, a classe gato, por exemplo, teria o método miar e a classe cachorro poderia ter o método latir. Aqui vocês podem ver um diagrama de UML que mostra uma hierarquia de classe. Todas as classes nesse diagrama são parte de uma hierarquia de classe animal. Um detalhe importante: no UML as flechas com o triângulo vazio significam herança e sempre vão no sentido de uma subclasse para uma superclasse. Assumindo que temos um requisito de negócio parecido, a gente pode ir além e extrair uma classe ainda mais genérica, por exemplo, chamada de organismos, e essa pode ser a superclasse para animais e plantas. Tal pirâmide de classe é uma hierarquia. Nessa hierarquia, a classe gato, por exemplo, ela herda tudo que veio da classe animal e organismos. As classes em um diagrama de UML elas podem ser simplificadas, tá? O mais importante é mostrar as relações entre elas do que propriamente os seus conteúdos. As subclasses elas podem sobrescrever o comportamento dos
métodos que herdaram das suas classes pais. Uma subclasse ela pode tanto substituir completamente o comportamento padrão ou apenas melhorá-lo com algumas coisas adicionais. Agora a gente vai falar a respeito dos pilares da programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos ela é baseada em 4 pilares, que são conceitos que diferenciam ele de outros paradigmas de programação. Esses pilares são abstração, encapsulamento, polimorfismo e herança. A gente vai agora entender um pouco melhor sobre cada um deles. Vamos começar falando a respeito de abstração. Na maioria das vezes, quando você está criando um programa que é orientado a objeto, você molda os objetos baseados em objetos do mundo real. Só que um detalhe importante é que os objetos que são criados por um programa, eles não representam necessariamente os objetos do mundo real com 100% de precisão. E raramente é necessário que eles façam isso. Ao invés disso, esses objetos, eles modelam apenas atributos e comportamentos de objetos reais, mas no contexto específico, ignorando todo o resto. Imagine o seguinte exemplo. Uma classe avião, ela poderia provavelmente existir em um simulador de voo e também poderia existir numa aplicação de compra de passagens aéreas. No primeiro caso, ela ia guardar detalhes relacionados ao próprio voo, enquanto no segundo caso, a gente se importaria muito provavelmente apenas com as poltronas que esse avião tem, quais estão disponíveis e os locais de cada uma delas. Aqui vocês podem conferir diferentes modelos de um mesmo objeto real. Então esse é o significado de tudo que eu acabei de falar. A abstração é um modelo de um objeto ou um fenômeno do mundo real, só que limitado a um contexto específico. Então ela representa todos os detalhes que são relevantes para o contexto em específico com grande precisão e omite todo o resto. Visto a abstração, a gente vai falar um pouco agora a respeito de encapsulamento. Para começar, imagine o seguinte: um motor de um carro. Para ligar o motor de um carro, você precisa apenas girar a chave ou apertar um botão. Você não precisa conectar os fios debaixo do capô ou rotacionar os eixos das manivelas e cilindros e até iniciar o ciclo de força do motor. Esses detalhes eles estão embaixo do capô do carro e você não precisa conhecê-los. Você tem apenas uma interface para se comunicar com eles, um interruptor, um volante e alguns pedais. Isso ilustra como cada objeto tem uma interface, que é uma parte pública desse objeto, aberta a interações com outros objetos. O encapsulamento é a habilidade de um objeto esconder parte do seu estado e comportamento dos outros objetos, expondo apenas uma interface limitada para o resto do programa. Encapsular alguma coisa significa torná-la privada, e portanto acessível apenas por dentro dos métodos dessa sua própria classe. Existe um modo um pouco menos restritivo, protegido, que torna um membro da classe disponível também para suas subclasses. As interfaces e classes e métodos abstratos da maioria das linguagens de programação são baseados em conceitos de abstração e encapsulamento. Em linguagens de programação modernas e orientadas a objetos, o mecanismo de interface, que geralmente é declarado com a palavra-chave interface ou protocol, esse é um dos motivos pelos quais as interfaces somente se importam com os comportamentos do objeto e porque você não pode declarar, por exemplo, um campo dentro de uma interface. Imagine que você tenha uma interface chamada transporte aéreo com um método chamado voar que recebe a origem, o destino e passageiros. Aqui você confere um diagrama de UML para diversas classes implementando essa interface. Uma coisa importante, as setas simples nesse caso indicam que uma classe depende da outra. As interfaces no UML se parecem com classes, mas elas têm apenas métodos. Um outro detalhe é que as setas com triângulo vazio e as linhas tracejadas indicam que as classes implementam uma interface. Agora imagina você desenvolvendo um simulador de transporte aéreo, onde você restringiu a classe aeroporto, por exemplo, para trabalhar apenas com objetos que implementam a interface transporte aéreo. Depois disso, você pode ter certeza que qualquer objeto que for passado para o objeto aeroporto, seja ele um avião, um helicóptero, todos eles vão ser capazes de aterrissar ou decolar desse tipo de aeroporto. Você pode mudar a implementação do método voar, por exemplo, nessas classes da maneira que quiser. Com uma condição: a assinatura desse método ela precisa permanecer a mesma que foi declarada na interface. E todas as instâncias da classe aeroporto podem trabalhar com os seus objetos voadores sem problema nenhum. Depois de entender isso,
Vamos falar um pouco mais a respeito de herança. A herança, ela é a habilidade de construir novas classes em cima de classes já existentes. O maior benefício da herança é a reutilização de código. Se você quer criar, por exemplo, uma classe que é apenas um pouco diferente de uma já existente, não há necessidade de duplicar o código. Ao invés disso, você estende a classe existente e coloca funcionalidade adicional dentro de uma subclasse resultante. E essa subclasse ela vai herdar todos os campos e métodos da sua superclasse. A consequência de usar a herança é que as suas subclasses têm a mesma interface que a classe mãe. Você não pode, por exemplo, esconder um método em uma subclasse se ele foi declarado na superclasse. Você também precisa obrigatoriamente implementar todos os métodos abstratos, mesmo que eles não façam sentido na sua subclasse. Olha só, aqui você pode ver um diagrama de UML que estende uma classe única e a diferença disso sobre implementar múltiplas interfaces ao mesmo tempo. Na maioria das linguagens de programação, uma subclasse ela pode estender apenas uma superclasse. Por outro lado, qualquer classe pode implementar várias interfaces ao mesmo tempo. Como eu mencionei anteriormente, se uma superclasse implementa uma interface, todas as suas subclasses também devem implementá-la. E a gente não pode esquecer isso porque é muito importante. Vamos falar a respeito de polimorfismo. Vamos aqui usar mais alguns exemplos de animais. A maioria dos animais, eles podem produzir sons, certo? Então, a gente pode, por exemplo, antecipar que todas as subclasses vão ter que sobrescrever um método chamado, por exemplo, produzir som, para que cada subclasse possa emitir o som correto. Portanto, a gente pode declarar esse método como abstrato, de cara. Isso permite, por exemplo, omitir qualquer tipo de implementação padrão do método na superclasse, mas força com que todas as subclasses precisam implementar e dizer o que quer dizer para elas esse método produzir som. O nome das classes e objetos abstratos dentro de um diagrama de UML, eles ficam em itálico. E aqui vocês também podem ver que a gente tem alguns comentários dentro dessa UML que explicam detalhes de certas implementações. Imagine o seguinte cenário, a gente coloca vários gatos e cachorros dentro de uma bolsa grande. E de olho fechado, a gente tira o animal um a um para fora da bolsa. Quando a gente tira um animal da bolsa, a gente não sabe com certeza qual animal é. Beleza? Imagina que a gente está de olho fechado lá. Se a gente fizer um carinho no bichinho, ele vai emitir um som de alegria específico, por exemplo, dependendo da sua classe concreta. O polimorfismo é a habilidade de um programa detectar a classe real de um objeto e chamar sua implementação mesmo quando seu tipo real é desconhecido no contexto atual. Você também pode pensar no polimorfismo como a habilidade de um objeto fingir que é outra coisa. Geralmente uma classe que ele estende ou uma interface que ele implementa. No nosso exemplo, os cães e gatos na bolsa estavam fingindo serem animais genéricos. Também é importante a gente entender a relação entre os objetos. Além da herança e a implementação que a gente já viu, existem alguns tipos de relação entre objetos que a gente ainda não falou e é importante a gente entender. O primeiro deles é a dependência, que você pode olhar um diagrama de UML mostrando a dependência. Nesse caso, um professor depende dos materiais de um determinado curso. A dependência é o tipo mais básico e mais fraco entre as relações de classe, tá? A gente pode considerar que existe uma dependência entre duas classes se algumas mudanças na definição de uma das classes pode resultar em modificações na outra classe. A dependência tipicamente ocorre quando você usa nomes de classe concretas em seu código, quando especificando tipos em assinaturas ou instanciando objetos através de chamadas de construtor. Você pode tornar a dependência mais fraca se você fizer o seu código depender de interfaces ou classes abstratas ao invés de classes concretas. Normalmente, em um diagrama de UML, a gente não mostra todas as dependências, tá? Há muitas delas em um código de verdade. Então, ao invés disso, para não poluir o diagrama com essas dependências, você pode ser seletivo e mostrar apenas aquelas que são importantes para o que você quer comunicar. O segundo tipo de relacionamento é chamado de associação. Aqui você pode ver um ML de associação. O professor se comunica com os alunos. Associação é um relacionamento no qual um objeto usa uma interface com o outro. Em diagramas de UML, o relacionamento nesse caso de associação é mostrado por uma seta simples desenhada de um objeto apontada para o objeto que ela utiliza. A propósito,
Ter uma associação bidirecional é uma coisa totalmente natural. Nesse caso, a flecha ela vai apontar para os dois lados. A associação ela pode ser vista como um tipo especializado de dependência, onde um objeto sempre tem acesso aos objetos com os quais ele interage, enquanto a dependência simples não estabelece uma ligação permanente entre esses objetos. De modo geral, você usa uma associação para representar algo como um campo de uma classe. A ligação ela está sempre ali, você pode fazer um pedido para o cliente dela, mas nem sempre isso precisa ser um campo. Se você está modelando suas classes utilizando uma perspectiva de interface, ela pode apenas indicar a presença de um método que irá retornar o pedido do cliente. Entendido dependência e associação, vamos falar de agregação. Confere só esse UML de agregação. O departamento contém professores. A agregação é um tipo especializado de associação que representa relações individuais, o famoso one-to-many ou many-to-many e o whole part, né? Então são relações individuais, múltiplas e totais, entre múltiplos objetos, enquanto uma associação simples descreve relações entre pares de objetos. Geralmente, sob a agregação, um objeto tem um conjunto de outros objetos e serve como um container ou uma coleção. O componente ele pode existir sem o container e pode ser ligado através de vários containers ao mesmo tempo. No ML, a relação de agregação é mostrada como uma linha em um diamante vazio na ponta do container e uma flecha apontando para o componente. Embora a gente esteja falando muito sobre a relação entre os objetos, lembre-se que o ML ele representa as relações entre classes. Isso significa que um objeto, por exemplo, universidade, ele pode consistir de múltiplos departamentos, mesmo que você veja apenas um bloco para cada entidade no diagrama. A notação do ML ela pode representar quantidades em ambos os lados da relação, mas tudo bem omiti-las se as quantidades não participarem do contexto. Agora vamos entender a composição. Você pode ver aqui um ML que representa a composição. A universidade consiste de departamentos. A composição é um tipo específico de agregação, onde um objeto é composto de uma ou mais instâncias de outro. A distinção entre essa relação e as outras é que um componente ele só pode existir como parte de um container. No ML, a relação de composição é desenhada do mesmo modo que a agregação, só que o diamante, nesse caso, é preenchido na base da flecha. Observe que na língua inglesa, muitas pessoas usam com frequência o termo composition, que é composição, quando realmente eles querem dizer tanto a agregação como a composição. O exemplo mais notório para isso é o famoso princípio Choose Composition over Inheritance, que escolha a composição sobre a herança. Não é porque as pessoas desconhecem a diferença, mas porque a palavra composition, como em Object Composition, por exemplo, soa muito mais natural para elas. Então vamos olhar o panorama geral. Agora que a gente já conheceu todos os tipos de relação entre os objetos, vamos entender de uma vez por todas como eles se conectam. Eu espero que isso te ajude em dúvidas como, por exemplo, qual que é a diferença entre agregação e composição, ou dúvidas como a herança é um tipo de dependência. A dependência quer dizer que a classe A ela pode ser afetada por mudanças na classe B. A associação quer dizer que o objeto A sabe sobre o objeto B, e a classe A depende da B. Agregação. O objeto A sabe sobre o objeto B e consiste do objeto B. A classe A depende da classe B. Composição. O objeto A sabe sobre o objeto B, consiste do objeto B e gerencia o ciclo de vida de B. A classe A depende de B. Implementação. A classe A define métodos declarados na interface B. Os objetos de A podem ser tratados como B. A classe A depende da classe B. E herança. A classe A herda a interface e implementação da classe B, mas pode estendê-la. Objetos da classe A eles podem ser tratados como objetos da classe B. A classe A depende da classe B. E aqui, nesse diagrama, você vai conseguir visualizar a relação entre os objetos e as classes, da mais fraca para a mais forte. Então é isso, galera. Essa é a introdução à orientação a objetos. Com essas informações, vocês já vão conseguir entender tudo que vai vir adiante. No próximo vídeo, a gente vai fazer então uma introdução aos padrões de projetos e vai falar a respeito dos princípios de projeto de software.
Fica ligado porque o conteúdo também vai ser muito bacana. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, comentar o vídeo aqui pra gente conversar a respeito. Espero você no próximo, beleza? Valeu, muito obrigado, um abraço. Fui.